Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, livro do Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Se você não tem Bíblia, chegue perto de quem tenha. Êxodo, capítulo 2. O versículo é o primeiro a seguir. Uma história muito conhecida. Aquele que achou por bondade, diga amém. Amém. Diz assim, o texto sagrado: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Amém? Essa é uma história muito conhecida. Com certeza você já ouviu algum louvor, alguém falando sobre. Então eu não quero trazer nada que você nunca ouviu na vida. Pelo contrário, eu vim te relembrar algumas coisas que essa história nos inspira e nos ensina. A gente vai ver que o livro do Êxodo, capítulo 1, ele começa dizendo sobre os filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. A gente vai ver que nesse primeiro capítulo vai contar a história de José. Lembra de José? José que foi ferido, sofreu na mão dos irmãos, através de uma revelação de um sonho que Deus o deu. E isso causou um transtorno, mas ele foi perseguido, mas impulsionado pela perseguição que teve ao que Deus tinha na vida não só dele, mas do povo de Deus. Quando ele chega ao palácio, você conhece a história. Ele revela o sonho e isso o projeta para ser governador, administrando o Egito. E o seu tempo de administração se passa. Se o tempo e agora um novo rei surge sobre o Egito. E a Bíblia vai dizer que esse novo rei não conhecera José, não sabia quem era ele, não tinha apreço e gratidão pela história de José, não tinha aquele sentimento profundo de gratidão pelo livramento que Deus havia feito através da revelação e da vida e do governo de José. Não conheceram. E a gente vai ver que agora esse novo rei, ele começa a se incomodar com o crescimento do povo hebreu. Ele vai tomar algumas atitudes, que é afligir o povo de Deus. E o povo de Deus, o povo hebreu, começa a ser afligido onde outrora foi honrado. Começa a ser perseguido onde outrora teve o status de que conseguira libertar um povo da fome. Agora o povo de Deus começa a ter um status diferente no meio do Egito. Como se não bastasse, ele começa agora uma perseguição extrema sobre esse povo. Aí alguém vai dizer: tá vendo aí? Tá lá, pegou desprevenido. Só que a gente tem que voltar um pouco, que nunca ninguém pega Deus desprevenido. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14 vai dizer: Então disse a Abrão: Saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia,
e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Segundo a tradição, Moisés nasce em 1393 antes de Cristo. Esse é o momento da aflição. Mas lá atrás, bem antes, Deus já estava dizendo: ei, há tempo de começar a aflição, mas também tem tempo de acabar. Nenhuma aflição é eterna. Por mais que o tempo está passando, você olha para um lado, para o outro, não vê saída. Ei, tem um tempo para terminar. Há um tempo de Deus para acabar a aflição. Não é eterno. Você olha para um lado, olha para o outro, parece que o tempo está passando e você não vê saída. Mas Deus te diz nessa noite: ei, o tempo de saída está breve. Tem data marcada para acabar o tempo da aflição. Êxodo ainda, capítulo 1, no versículo 12 vai dizer que quanto mais afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eles estavam pressionando, mas estavam multiplicando. Eles estavam tentando afligir o povo de Israel, mas quanto mais afligia, mais crescia. Quanto mais o inimigo de Deus tentava opor aquele povo, mais aquele povo crescia. Ei, quanto mais a perseguição começar na sua vida, mais será o tempo de crescer. Quanto mais o inimigo tentar se opor a você, mais é o tempo de crescimento na presença de Deus. Está sendo perseguido, dá glória a Deus. É crescimento que vem vindo aí da parte dele. Está alguém tentando te afligir, dá glória a Deus, porque o crescimento dele vem sobre a sua vida. Mas se multiplica. O problema é que quando vem uma perseguição, uma aflição, a gente quer reclamar, quer postar. Não, a gente tem que glorificar e exaltar a Ele, porque é o tempo de crescimento. A gente vai ver que o rei, mesmo opondo e tentando parar o crescimento, o povo não para de crescer. Agora ele vai tomar uma atitude mais drástica em relação ao cenário, porque apenas opor a este povo não estava dando certo. Tentar afligir o povo não estava dando certo. Então agora ele vai além. A Bíblia diz no capítulo 1 ainda do Êxodo, que ele vai chamar duas parteiras. Ele chama as duas e vai dar uma ordem a elas, que é: se nasce menina, deixa viver. Agora se nasce menino, mata. E as formas de morte era ou com um punhal para matar a criança quando nascia, ou pegar a criança e jogar no Nilo. Porque no Nilo, além de poder morrer afogada, a Bíblia vai dizer em Ezequiel capítulo 29, versículo 3, que no Nilo havia crocodilos. E aí que às margens do Nilo tinha crocodilo. Se não morresse afogada, morria comida por crocodilo. Porém, a Bíblia ainda continua nos dizendo que quando as crianças nasciam, por temer a Deus, elas não matavam. Pode vir ordem do inferno,
mas o temor de Deus ainda se faz presente, para continuar na presença e firme. Nenhum decreto do inferno pode tirar a presença e a posição do povo de Deus diante da sociedade e das circunstâncias da vida. Não tem. Porque estão tentando colocar algumas leis, pastor, que vão fazer algumas pessoas pensar duas vezes. Não tem que pensar duas vezes. A gente ainda tem um manual, uma lei na nossa frente, se chama Bíblia Sagrada, e é ela que rege a nossa fé, a nossa conduta, o nosso viver do dia a dia. A gente vê que tentando parar a força não dá certo, porque a ideia dele era: eu mato os homens, automaticamente vai acabar a força desse povo. Então, se eles continuarem a crescer e vir para uma batalha, nem força de guerra eles terão, porque todos os homens foram mortos. Essa era a ideia. E também as filhas cresceriam, casariam com os egípcios e dariam uma mistura. E uma coisa que Deus não gosta é de mistura entre o santo e profano. Deus não gosta. Porque esse rei, ele achava que a força era do homem, mas mal ele sabia que a força não era do braço, a força não era humana, a força era de Deus. Porque também lá em Gênesis 12 tinha uma promessa, e a promessa é que o povo iria crescer e se multiplicar. Tem promessa na sua vida? Continua agarrado nela. Tem promessa de Deus sobre o teu ministério? Continua agarrado. Ei, por quê? Porque as circunstâncias podem parecer contrárias, mas o que Deus falou sobre a sua vida ainda está de pé. O que Deus prometeu na sua vida ainda está de pé. Ele não é filho do homem para que minta e se arrependa. A circunstância pode aparecer diversa, mas a promessa dele ainda continua de pé. A promessa, a palavra dele ainda continua de pé sobre a sua vida. Continua de pé. A gente vai ver que no meio desse caos, dessa perseguição, de momentos incertos, surge um casal, do capítulo que a gente leu, Joquebede e Anão, descendentes de Levi. Surge no meio desse cenário que para alguns poderia ser um cenário catastrófico. Surge. E esse casal agora decide gerar no meio do caos. Eles decidem gerar no meio da dificuldade. Alguém poderia chegar e dizer: rapaz, não é momento disso, você já tem filhos, deixa para gerar depois. Faraó está furioso, o rei está furioso, tem decreto aí apontando que é problema, deixa isso para outro dia. O cenário não está favorável para gerar agora, deixa para depois. Mas eles decidem gerar no meio da improbabilidade. Tem gente olhando para você e dizendo: não é tempo de gerar, não é tempo de fazer isso, deixa mais para frente, deixa as coisas acalmarem, sempre em busca do momento ideal para que aconteça de fato. Ei, o momento ideal é no momento de Deus. Não é no melhor cenário econômico, não é na melhor cidade, na melhor casa, com a melhor roupa, não. É no tempo de Deus, é no tempo dele que é o momento. É quando ele decide. Deus poderia muito bem pegar um hebreu vivo e através dele seguir, mas Deus decide escolher uma criança para contrariar as probabilidades do inferno, que o plano de Deus não daria certo. A Bíblia diz que, vendo que o menino era formoso, decidiu esconder. Por quê?
porque nem todo projeto de Deus tem que ser revelado. Não é porque Deus está no projeto que você tem que escancarar e abrir as portas para todo mundo. Alguns projetos da parte de Deus tem que ser no secreto. Jesus vai dizer isso lá em Lucas capítulo 10, versículo 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes às criancinhas. Porque assim, ó Pai, te aprouve. Se nem Deus, que é Deus, sai revelando tudo para todo mundo, imagina eu e você. Tem hora que é momento de fechar a porta, desativar a rede social e entrar no secreto com Ele. Postar no status do WhatsApp que está triste não vai resolver. Postar no Facebook que está arrasado não vai resolver. O que resolve ainda, Jackson, é joelho no chão, boca no pó e falar direto com Ele, porque Ele ainda resolve, Ele ainda tem a solução para nós. Êxodo capítulo 2 e versículo 3, que mesmo escondido, o menino continuava crescendo, porque ela não consegue mais esconder, porque ele cresce. Há projetos que para crescer tem que ser no secreto. Tem gente com projetos estacionados, não entende o porquê, porque falou demais. Quando eu fui comprar uma casa, eu não tinha dinheiro para entrada. Eu chamei o irmão David, falei: David, tem uma casa aqui, eu estou querendo comprar. Não tinha entrado nem para os documentos, pastor, na casa. Mas eu falei: eu vou comprar. E só eu, minha esposa e o David, pessoas que estavam envolvidas no projeto, e sabia. Eu comprei uma casa sem entrada, Deus proveu pela metade do valor. Como isso? É Deus que faz, mas é no secreto. O pastor sabe, eu estava morando de favor. Com poucos anos comprei uma casa. É Deus. Deus ele ainda faz. Deus ainda age no secreto. Deus ainda provê no secreto. É Deus que faz essas coisas. Não podendo mais esconder o menino, a mãe se desespera, porque a aflição dela era: alguém vai denunciar, alguém vai falar que meu filho está aqui, é menino, vai ser morto. Eu vou ter que tomar uma providência, porque parece que eu olho para um lado, para o outro, não vejo saída. Alguém vai descobrir, e quando descobrir vai pegar e vai matar na minha frente. Então, se for para fazer alguma coisa, eu vou fazer com a minha mão. É o que dá a entender no texto. Ela vai tomar uma atitude, e a atitude dela começa a desencadear algumas coisas no mundo espiritual. Ela pega uma pequena arquinha, betuma. Esse betume era para que não afundasse de cara quando ela colocasse a cesta no Nilo. Ela vai tomar um cuidado de mãe, para que ela não visse a morte na sua frente. Ela betuma. Ela pega o menino e vai cumprir a ordem, que era jogar no Nilo. Então ela vai, deixa o cesto no Nilo e sai. Imagina o coração dessa mãe. Confiou no projeto de Deus. Ela é da tribo de Levi, descendência de crente, descendência de um povo escolhido, separado. Mas se entrega porque as forças dela de esconder não dá mais resultado. Se entrega à ordem porque ela não vê saída. Ela se entrega. E quando ela se entrega, Deus ele ouve no céu.
Porque quando a gente não tem mais saída, é onde Deus começa a agir. Quando a gente procura de um lado e do outro resolver e não tem mais quem resolva, é só o céu. Há uma pregação do pastor Emanuel Barbosa, pregou aqui, que ele fala em uma das suas mensagens no Elad, que enquanto você pode fazer, você vai falar que foi o remédio que fez, você vai falar que foi o bom advogado que fez, você vai falar que foi alguém que fez por você. Agora, quando você procura tudo isso e não dá mais jeito, é só Jesus. Aí é Jesus. Ela entrega a Deus. A história vai dizer que nessa época existiam algumas piscinas termais no Egito. Os grandes ricos tinham condições de ter piscinas. Os arqueólogos já acharam. Porém, nesse dia, a princesa acorda, pastor. Ela decide fazer algo diferente. Ela não vai para a piscina. Alguém até pergunta, mas qual das piscinas você vai querer? Não quero piscina hoje. Eu quero ir banhar no Nilo. Ei, Joquebede não estava vendo, mas Deus já estava mexendo o cenário a favor do milagre. Tem gente aqui nessa noite orando: Senhor, move, vai lá. Só que levanta da oração e não está vendo nada. Parece que nada ainda mudou. Ei, Deus já está mexendo no cenário. É você que não está vendo. Deus já está mexendo em lugares, em palácios. Eu não sou de fazer isso, mas cutuca alguém e fala: ei, Deus já está mexendo no cenário ao seu favor. Deus já está mexendo no cenário ao teu favor. Deus mexe em cenários ainda onde não há saída, não há solução. Deus entra com uma porta de escape. Deus muda agendas ao seu favor, ao favor de um crente. Deus ainda muda agendas, muda peças no cenário. Ela agora vai para o Nilo, vai com as suas criadas. Chegando no Nilo, ela ouve um menino chorando e moveu-se de íntima compaixão. A gente vai ver que as criadas estavam ali, mas quem ouve é a princesa. Por quê? Porque talvez se uma criada achasse, sabendo da lei e sendo representante do Egito, cumpriria-se a lei. Talvez um dos guardas achasse, cumpriria-se a lei. Mas quem ouve é a pessoa que poderia dar a providência. Deus não erra na hora da entrega. Ele sabe o destino certo. Ele sabe quem tem que agir e atingir para o milagre acontecer. Ele sabe. Por isso que a gente tem que entregar na mão dele, deixar tudo com ele, porque ele sabe quem pode fazer. Ela vai chegando, ela olha o menino e, pelas características, ela diz: dos meninos do hebreu é este. Porque quem tem cara de crente não perde a cara. Você pode até tentar desviar, alguém vai te encontrar na rua e vai falar: rapaz, você tem um negócio diferente. Porque sabe quem você é. Ou vai me dizer que você nunca se deparou com isso. Rapaz, você fala diferente. Você é crente? Não, você é crente, não é? Porque a presença exala. Não tem como esconder.
Pode tentar mudar uma coisa ou outra, mas não tem como esconder. As irmãs podem deixar o coque de lado, pastor, mas não tem como esconder que é cara de crente. Os irmãos podem até deixar a barba crescer, mas não tem como falar: ei, é crente, tem cara de crente, tem jeito de crente, tem aparência de crente, fala como crente. Por quê? Porque a presença, porque tem a presença com ele, tem a presença com ela, não tem como. Dos meninos do Hebreu é este. Ela pega o menino, Midian chega, irmã. Ela fala: você conhece alguém que pode cuidar? Eu sei, eu já sei quem vai cuidar. Ela vai correndo atrás da mãe, a mãe desesperada, assolada, porque não sabia o que tinha acabado de acontecer. Eu imagino a cena de Midian chegando, pastor, tentando convencer a mãe: mãe, Deus sabe, seu irmão morreu. Não, mãe, está lá, eu sei que ele está lá. Porque para a mãe era a dor de uma perda, e Midian é eufórica pelo milagre. Tenta parar alguém totalmente transtornado por uma morte. O quão difícil é, mas em algum momento ela consegue. E quando ela consegue, leva a sua mãe, a presença. Imagina quando ela vê a arca, a criança, o susto que ela leva. Ela se posta à frente. Aí a princesa vai dizer: você cuida desse menino para mim? Eu cuido. E tem mais, eu vou te pagar um salário para você cuidar dele. Porque Deus ainda financia projetos. Ter a criança já era um milagre naquele tempo. Agora, ter a criança e ser sustentada, aí é só Deus que faz isso. Se é projeto de Deus, Deus vai sustentar. Se é projeto de Deus, o recurso não vai faltar. Se é projeto de Deus, o recurso vai chegar. Da onde você menos espera, vai chegar o recurso, vai chegar a providência. Deus não vai desamparar. O menino começa a crescer, e quando ele já era muito grande, a mãe o traz de volta e dá o nome ao menino de Moisés, porque tirado das águas você foi. Porque tem gente que não escreveu a história, mas quer dar o título. Foi o que ela fez. E agora ele começa a crescer dentro do Egito. A Bíblia vai dizer que, sendo aqueles dias Moisés já grande, saiu e seus irmãos atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Capítulo 2, versículo 12. E olhou para uma outra banda, e vendo que ninguém havia ali, feriu o egípcio e escondeu na areia. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas ninguém está vendo, eu vou pecar, eu vou matar. Porque tem gente que é assim, acha que não tem ninguém vendo, então pode fazer o que quiser. Acha que ninguém está vendo e pode pecar à vontade, pode ter práticas ilícitas à vontade. Ninguém está vendo, vou praticar. Ninguém está olhando, pastor, eu vou fazer. Aí a Bíblia diz no versículo seguinte: tornando a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? A qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa em me matar, como matastes o egípcio? E então
temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Moisés, ele fica tremendo e temendo as consequências, porque Deus perdoa, mas consequência de pecado não é apagada. Há liberação sobre pecados, mas há a consequência do pecado. Ele vai fugir, ele fica sem chão, e ele sai correndo dali, porque alguém falou: quem te colocou sobre juiz, rapaz? O que ele seria depois? Juiz. Mas ele queria ser antes do tempo. E tem gente que quer ser antes do tempo, acaba passando vergonha. Não espera o tempo de Deus. Ele vai fugir. E a Bíblia vai dizer que ele fugindo, ele para num poço, e o sacerdote de Midian manda as suas filhas ir tirar água nesse poço que Moisés estava. Chegando lá, a Bíblia vai dizer que os pastores lançaram-nos dali. Moisés se levanta e as defende, e ainda deu água para o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, disse: por que tornasse tão depressa? Aí elas vai dizer: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, nos tirou água em abundância e deu de beber o rebanho. Resumindo, ele manda buscar Moisés. Reuel, o sacerdote, manda buscar Moisés. Reuel significa amigo de Deus, porque no momento que a gente cai e peca, a gente precisa de um sacerdote amigo de Deus para nos receber. E o sacerdote, que era amigo de Deus, recebe Moisés, vai cuidar de Moisés, porque há algumas coisas que nós precisamos ser tratados e cuidados, porque não tem como assumir algumas posições que Deus quer sem tratamento. Então Moisés agora ele vai ser tratado, cuidado. E a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 3: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro. Agora muda o nome. Jetro, entre tantos significados, quer dizer excelência. Vai passar o tempo do cuidado, para ele viver o momento da excelência de Deus. A gente vai ver, eu caminho para encerrar, que ele pega o rebanho, capítulo 3, versículo 1, quero que você leia isso comigo. E levou o rebanho atrás do deserto. Isso me chama a atenção. Ele pegava o rebanho e ia para um lugar afastado, para deserto. Alguém poderia dizer: rapaz, vai Campinas Verdejantes, rapaz, pega e leva para outro lugar. Ele: não, tem alguma coisa que me impulsiona a levar para o deserto, alguma coisa, não sei, que me leva. Alguns historiadores vão dizer que isso que estava acontecendo com ele já era para mostrar a ele e desenvolver habilidades de liderança, apacentando um rebanho, para ele ter mais confiança em Deus e empatia para com o povo. Deus já estava o treinando e ele nem sabia. Existem guerras que você tem levado no dia a dia e é te preparando para algo muito maior, você ainda vai viver. É preparo de Deus para você. Não está entendendo nada, né? Ei, é Deus te preparando, é Deus te dando força, resiliência, porque ainda você vai viver na presença dEle. E eu encerro aqui. Quando ele vai se apresentar diante da sarça, a gente vai ver que
quando Deus se revela a ele, vai dizer: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mesmo as filhas de Reuel dizendo que ele parecia com o egípcio, Deus estava dizendo a ele: ei, eu te conheço por dentro, eu sei a sua origem. Durante o caminho alguém pode falar que você é egípcio, mas eu sei que você é hebreu, eu sei que você é meu, eu sei que você é minha. E o que me encanta em Moisés, e eu encerro, é que ele é um tipo de Cristo, ele se assemelha a Cristo, porque Moisés foi o mediador da antiga aliança entre o povo de Deus e Israel, recebendo os mandamentos e a estrutura religiosa e legal. Jesus é o mediador da nova aliança, trazendo a salvação e o cumprimento da lei por meio do seu sacrifício na cruz. Moisés libertou Israel da escravidão do Egito. Cristo liberta a humanidade do pecado e da condenação. Moisés conduziu o povo de Israel a Canaã e a terra prometida. Jesus, ele conduz a Canaã celestial, ao reino de Deus e à vida eterna. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.